Dito isso, então abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16. Leremos 4 versos. Evangelho de João, capítulo 16, versos 1 até o 4. Estamos fazendo uma leitura, o Senhor Jesus veio preparando os seus discípulos e agora ele passa de uma exortação, passa agora por uma espécie de profecia a respeito dos seus discípulos, uma profecia delicada, assustadora. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele tem algo a revelar sobre o nosso futuro. Muitas pessoas, na atualidade, e muitos tipos de igreja por aí, elas sempre mostram Jesus revelando só coisas boas. E nesse texto aqui, você vai ver que as revelações que Jesus faz nesse texto não são revelações que são muito ouvidas nos nossos dias. Mas, apesar de não ser ensinada nos púlpitos, ela é real e ela acontece com mais frequência do que aquelas que as pessoas muitas vezes inventam sobre Jesus e que aí não acontece mesmo, ok? Então vamos ler 1 a 4. Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso como tributo ou tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. É até aí o texto dessa noite. O Senhor Jesus está indo embora. Acabou de mencionar no capítulo anterior, eu vou mandar para vocês o Consolador. Nós terminamos semana passada vendo o que ele falou. Eu vou mandar o encorajador, o consolador, o ajudador. E a razão pela qual o Consolador viria, uma delas, principalmente relacionada aos seus discípulos, é que ia começar um período terrível para os discípulos. Então Jesus prepara eles para isso. Então vamos ver hoje, a verdade central desse texto é essa: as revelações feitas por Jesus podem ser duras, e muitas delas realmente são, mas ajudarão muito os seus discípulos. Jesus tem revelações difíceis, algumas delas são difíceis de aceitar, algumas causam profunda tristeza, mas o Senhor Jesus ele é verdadeiro, ele fala para os seus discípulos. E quando ele faz isso, ele não quer ser um senhor cruel, mas quer mostrar que muitas vezes é necessário ferir, entristecer, mesmo que seja com a verdade. Nos dias atuais, as pessoas ensinam que é melhor manter a paz à custa da mentira do que ter conflito por causa da verdade. E o Senhor Jesus, quando precisa dizer a verdade, ele diz abertamente. Ele sempre diz a verdade. Mas ele não fica olhando e falando: nossa, eles vão ficar chateados se eu falar isso. Não. Ele diz: estou indo embora. E agora o seu coração está triste. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Mas eu vou embora. Essa é a verdade. Olha, não deixarei vocês órfãos, vou mandar o Consolador. Mas vocês terão muitos problemas de agora em diante, porque eu não vou estar aqui. Tudo isso faz parte da veracidade do relacionamento entre Deus, na pessoa de Cristo, com os seus discípulos. Então é isso aí. Revelações feitas por Jesus podem ser duras, mas sempre ajudarão os discípulos. Hoje nós veremos algumas revelações feitas por Jesus e qual o objetivo de cada uma dessas revelações para o povo dele. A primeira revelação feita por Jesus, ela vai aparecer no versículo 1. Ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eu não sei se todos têm a palavra escandalizei. Alguém tem outra versão para essa última palavra? Como é que está na sua Bíblia? Desanimem. Estou dizendo isso para vocês para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se desanimem na fé. O que mais? Para que vocês não se desviem, para que vocês não saiam do caminho, porque uma coisa é andar com Jesus triunfando, marchando em vitória. E agora você
não sabe o que vem lá na frente, o que a curva te reserva. E Jesus sabe. Então ele fala, eu vou avisar vocês, porque quando o problema chegar, eu não quero que vocês olhem e pensem, nossa, não sabíamos, surpreendeu Jesus. Olha, as coisas saíram do cronograma. Jesus falou, não. Quando isso acontecer, está exatamente como eu planejei, como eu permiti, como eu estabeleci. Estou avisando vocês, para que vocês não se desviem quando isso acontecer. Porque é muito comum o crente passar por problema, imediatamente ele desanima da fé, ele se escandaliza e fala, nossa, era isso o cristianismo? Então eu não quero. As pessoas acham que o cristianismo oferece só a coroa de glória e se esquecem da coroa de espinho. Então nós precisamos saber disso para não desanimar. Jesus tem um objetivo muito claro. Então a primeira lição vem aí. Não esperem, olha a revelação que Jesus faz para o seu povo. Não esperem ter aqui uma vida só de vitória, paz e tranquilidade. Isso é logo visto no verso 2, tá bom? Vamos olhar o verso 2 primeiro, depois voltamos para o 1. Eles, falando dos judeus, falando para os seus discípulos, o que os judeus fariam? Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso como sendo algo de tributo, uma oferta a Deus. E desde então, ao avisar isso para os discípulos, Jesus falou assim, olha, agora eu estou aqui com vocês, mas eu vou embora. E vai chegar um momento na história que as pessoas vão matar, vocês vão ter prazer em matar discípulos. E elas não vão ter remorso, não vão matar e depois dormir preocupados. Não, elas vão matar e vão se alegrar por causa disso. Porque vão entender que isso é uma forma de tributar, de prestar culto a Deus. Elas vão entender que ao matarem os discípulos de Jesus, elas estão fazendo a obra de Deus. E isso pode parecer um absurdo, mas a história, logo depois que Jesus vai morrer, ele vai rumo à cruz. Aliás, Jesus é a maior marca disso. Matam ele. Quem matam ele são os principais sacerdotes, acreditando completamente que estão fazendo exatamente a vontade de Deus. São contentes. Finalmente, extirpamos o mal da nação de Israel. Em Atos capítulo 7, você vai então ter contato com o primeiro mártir da igreja, Estevão. Eles estão matando Estevão, estão apedrejando Estevão. Era o tipo de morte naquela época, muito comum, até estabelecido no Antigo Testamento, era o apedrejamento. Então eles pegavam pedras grandes e executavam o apedrejamento daquela pessoa. E eles não tinham pena, não. Eles chegavam perto, tacavam pedra na cabeça, no braço. Gente, estraçalhava a pessoa. E não importa se era mulher, se era homem, não importa. Eles faziam isso e diziam assim, essa pessoa cometeu adultério, essa pessoa cometeu blasfêmia, essa pessoa ofendeu, quebrou a lei, violou o sábado. Tudo era razão até para aplicar a pena de morte. E os romanos eram quem permitia matar ou não. Mas existiam situações que os romanos davam uma certa liberdade para os judeus, falando, olha, isso é questão da lei de vocês, vá lá e cuide. Os judeus executavam mesmo. Estevão foi morto assim, o apóstolo Paulo, na época Saulo de Tarso, segurava as vestes, as capas dos homens, para que ninguém roubasse, para que não sumisse, para que as pessoas tivessem as duas mãos livres para apedrejar Estevão. E mataram Estevão a pedradas. E se você continuar a história, você vai descobrir que isso foi severamente o que aconteceu. Eu vou ler para vocês alguns trechos do que provavelmente aconteceu com esses homens. Parte do grupo de Jesus foi martirizada, uma grande parte. Estevão já falei, logo depois em Atos capítulo 12, você vai ver Tiago. Você depois lê na sua casa, eu só vou citar por causa do nosso tempo. Tiago é morto por Herodes Agripa. E ele sendo morto ali, há uma alegria, o povo se alegra. E Herodes fica contente porque fez aquilo. Então você vê Estevão, o primeiro mártir da igreja, e Tiago, o primeiro mártir entre os apóstolos. Vou ler para vocês o que provavelmente aconteceu com cada um deles. Nós não temos certeza, mas alguns dados históricos apontam para isso. Filipe, discípulo de Jesus, que nasceu em Betsaida, na Galileia, chamado como um dos primeiros discípulos, ele trabalhou na Ásia Superior e sofreu martírio em Hielópolis, na Frígia. Ele foi açoitado,
ele foi encarcerado e depois ele foi crucificado no ano 54. Mateus, coletor de impostos. Sua profissão era, clara, trabalhar para os romanos. Depois de convertido, ele começou a trabalhar na Pártia e na Etiópia, norte da África, país em que sofreu o martírio sendo morto com lanças na cidade de Nadaba, no ano 60. Tiago, o menor, foi escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém e com a idade de 99 anos ele foi espancado, ele foi apedrejado pelos judeus e finalmente abriram-lhe o crânio a pauladas. Matias, dele se sabe menos do que a maioria dos seus discípulos. Vocês sabem que Matias foi aquele que foi escolhido para entrar no lugar de Judas, não é? Há uma discussão se ele realmente era apóstolo ou não, mas vou citar o que provavelmente aconteceu com ele. Pouco se sabe dele, foi escolhido para preencher a vaga de Judas, mas ele foi apedrejado em Jerusalém e depois de morto foi decapitado. André, o irmão de Pedro, ele pregou o evangelho a muitas nações na Ásia. Ao chegar a Edesa, foi apreendido e André foi crucificado numa cruz cujos extremos eram fixados na transversal do chão, ou seja, uma cruz em X. É isso que fizeram com ele. Daí então a origem de Cruz de Santo André. Marcos, nascido de pais judeus da tribo de Levi, supõe-se que ele foi convertido pelo apóstolo Pedro, tornando-se seu amanuense, o seu escritor. Então Pedro falava as suas memórias e Marcos registrava. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria, em grande solenidade ao ídolo Serapis, acabando a sua vida em mãos de homens implacáveis. Pedro, entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo foi condenado à morte e crucificado, como a história diz, em Roma. Quando foram executar o seu martírio, Pedro, por sua insistência, conforme Jerônimo, um historiador, nos conta, foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, porque ele pedia: por favor, eu sou indigno de ser crucificado da mesma maneira que o meu Senhor. E os soldados alegremente atenderam esse pedido, crucificando-o de ponta cabeça. Paulo, Nero enviou 2 dos seus cavaleiros, Férega e Patérmio, para que dessem a notícia de que ele seria executado. Ao chegarem a Paulo, ele estava instruindo um pequeno grupo. Os soldados ficaram tão tocados com isso que pediram para que ele orasse por eles, para que eles acreditassem. E diz a tradição de que os soldados acreditaram e foram batizados tempos depois diante do sepulcro onde Paulo foi sepultado. Feito isso, os soldados chegaram a Paulo, tiraram-no da cidade para o lugar de execuções, onde depois de ter orado, ele deu o seu pescoço para ser morto. Ele foi decapitado com uma espada. Judas, o irmão de Jesus, ele foi crucificado em Edessa no ano 72. Bartolomeu viajou para a Índia e pregou naquele país. Finalmente ele foi cruelmente açoitado e crucificado por idólatras. Tomé, chamado Dídimo, pregou o evangelho na Pártia e na Índia, e por ter provocado a ira dos sacerdotes, foi martirizado, sendo atravessado com lanças. Lucas, o evangelista, leva o nome do seu próprio evangelho, viajou com Paulo por vários lugares e conta-se pela história que ele foi pendurado numa oliveira e enforcado na Grécia. Simão, o Zelote, viajou para Mauritânia, na África, e depois para a Grã-Bretanha, país no qual foi crucificado no ano 74. João, o discípulo amado, o escritor das 7 cartas do livro de Apocalipse, foi enviado de Éfeso para Roma, onde se afirma que foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Conta-se que ele escapou milagrosamente desse flagelo. Então Domiciano, furioso, o enviou para a ilha de Patmos, de onde ele escreveu o livro de Apocalipse. João foi o único dos apóstolos que escapou de uma morte violenta. E por aí vai, Barnabé e tantos outros. Por onde você olhar desses homens, eles foram massacrados.
E o que eles faziam de mal? Eles pregavam que Jesus era o Senhor, pregavam obediência às autoridades, lealdade aos governantes, desde que os governantes não pedissem para que eles oferecessem adoração a outro tipo de divindade que não Deus. Eles eram homens legítimos, e esses homens, os primeiros mártires da igreja, eles foram trucidados com toda a crueldade. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, Jesus deixou bem claro: eu estou avisando vocês, eles vos expulsarão, e vem a hora que matar vocês vai ser algo tão prazeroso que eles vão louvar a Deus, e vão oferecer isso como culto de gratidão a Deus, pela morte dos crentes. E foi assim desde então. Então Jesus revelou, a primeira coisa que ele revelou é: não pensem que a vida de vocês aqui, é claro que tem vitória, tem paz, tem tranquilidade, mas a ênfase está aqui, ó, ela não será só isso. Mas nós vivemos hoje numa geração que prega tanto triunfalismo, tanta vitória, que os crentes acreditam que é só isso. É só dinheiro. Sequer passou pela cabeça de qualquer um desses homens a ideia de prosperidade. Porque os crentes que se convertiam no primeiro século, perdia tudo o que tinha. Era tudo confiscado. Mas hoje você escuta mensagens sendo ensinadas por aí, de que se você se aceitar Jesus, você vai ganhar uma fortuna. Se você tinha uma casa, vai ter 10. Se você tinha um carro, agora vai ter um navio, um helicóptero. Se você nem espirrar, você vai ter tanta saúde que você vai ser tão saudável, você não vai ter mais nada. Olha para esses homens. Eles foram homens zelosos de Deus, eles foram trucidados por amor. Isto é radicalmente oposto de que a vida do crente vai ter lutas, é radicalmente oposto às afirmações das igrejas atuais. Qual é o objetivo disso? Quando Jesus revela que a vida não será só tranquilidade e paz, na mente dele, ele quer deixar bem claro: eu não quero que vocês desanimem da fé quando isso acontecer. Sou Deus e sei o futuro de vocês. Não é se vai acontecer, é quando isso acontecer, não desanime. Tem gente que deixa a igreja porque um familiar me persegue, porque a minha família não aprova, porque a tradição, os meus familiares têm uma tradição em tal credo muito antigo, o que eles vão pensar de mim? Onde nós estamos? Olha o que a Bíblia ensina um pouquinho sobre isso. Alguns exemplos na própria história. Abram lá em Atos capítulo 14, versículo 19 a 22. Porque eu vou mostrar alguns textos, porque senão as pessoas pensam que esses homens viveram de discurso e não passaram por situações assim. Eles ensinaram coisas, mas que não praticaram. Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, agora já convertido, está pregando uma região de cidades ali da Ásia, o que seria hoje a moderna Turquia. E depois de eles realizarem um grande prodígio, eles curaram um paralítico, as pessoas tentavam adorar a eles. O tempo não permite, mas se você ler depois na sua casa, a partir do verso 9, eles curam um homem. Paulo olha para um homem e fala assim: levanta, e o homem aleijado se levanta. A multidão fica eufórica. Que milagre, não é os milagres como acontece hoje na televisão, não. A pessoa cura, sai mancando ainda. Fala que curou a pessoa que não falava, ela sai ainda gaguejando. Não, era um homem que estava sentado, todo mundo conhecia. Ele falou: levanta, no meio da multidão, o homem levantou. Então a multidão disse: os deuses desceram entre nós. E chamaram Barnabé e Paulo de Júpiter e Mercúrio. Então o sacerdote, olhando para isso, um sacerdote pagão, que pegou um touro e trouxe um touro para ser sacrificado em adoração a Paulo e Barnabé. E o texto fala que Paulo, com muito esforço, se opôs a isso e falou não. E gritando com aquela multidão, ele disse assim, verso 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Veja, o pessoal está adorando, está celebrando Paulo, e Paulo falou: não, eu sou como vocês, eu sou pecador, eu sou humano, parem com isso. Ele vai continuar insistindo para eles pararem.
E o texto, verso 18, diz assim: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Lembra que Jesus falou? Eles vos expulsarão, eles são os judeus. E o texto aqui, na vida de Paulo, acontece exatamente isso. Eles batem em Paulo, eles apedrejam Paulo, e só param porque quando olham lá e falam, morreu. Fascinante isso. Verso 20 fala assim: rodeando, porém, os discípulos, depois que os homens foram embora, Paulo se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, para onde cidades que perseguiam eles. O que é que Paulo voltou para fazer? 22. Paulo fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, ou seja, não se desviar da fé, mostrando que é através de muitas riquezas nos importa entrar no reino dos céus. É assim que está na sua Bíblia? Muitas vitórias, muitas conquistas. Não está assim na sua versão? Está como? Então você vai entrar no céu por meio de muitas tribulações? Mas as pessoas não têm ensinado isso. Mas você vê que isso é o que Jesus predisse. Não se desanimem, vocês serão perseguidos. E isso aconteceu. 2 Timóteo 3, versículo 10 a 12. Você vai achando aí, eu vou ler, não vou esperar por causa do tempo, ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 10 até o versículo 12. Eu vou dar: tu, porém, falando para Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Timóteo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos para os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Está mencionando o episódio que acabamos de ler do apedrejamento. Que variadas perseguições eu tenho suportado. E de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Ora, Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está aí a história do cristianismo. Paulo falou: se você quer viver com Deus, quer ter uma vida piedosa no meio de uma geração corrupta, vocês serão perseguidos. Hebreus capítulo 11. Avança mais um pouquinho só, você vai chegar no livro de Hebreus, vira algumas páginas, você chega lá. E quando você vê a galeria dos heróis da fé, nós gostamos de ver a história de Abraão, como Jacó, José, Moisés. É muito legal ver a história desses homens. Mas quando chega lá no verso 33, o autor de Hebreus menciona um grupo seleto, diz assim, a respeito de vários homens, os quais, por meio da fé, homens e mulheres, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas. Fecharam a boca de leões. Alguns fecharam as bocas de leões, pelo poder de Deus. E outros alimentaram a boca dos leões. Continua aí. Extinguiram a violência do fogo. Alguns, o fogo não conseguiu tocar. Quando nós olhamos para a cidade de Esmirna, eu vou citar um exemplo aqui que mostra isso. Colocaram fogo no pastor da cidade, chamado Policarpo de Esmirna, 86 anos. E quando eles acenderam fogo, o fogo não tocou esse homem. O fogo fazia um círculo em volta dele, mas não encostava nele. Pessoas estavam furiosas. Como isso? Nós estamos colocando fogo aqui, o fogo não vai para lá, o fogo circula esse homem, mas não toca ele. Em outras pessoas, Deus deixou o fogo consumir. Mas o texto aqui vai falando para nós coisas que aconteceram e vão acontecer. Alguns escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiveram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Tinha gente que tentou subornar, pagar alguma coisa para tirar os seus amados irmãos do martírio,
E esses irmãos falaram, não, de jeito nenhum. Há um livro que eu aconselho vocês lerem, chamado Livro dos Mártires, de John Fox. Sugiro que você leia, se você quiser, tiver estômago para isso, leia o livro da CPAD. Se você tem problema com pressão alta, então leia o livro de John Fox, com a versão da Mundo Cristão, que foi bem abrandado. Mas, meus irmãos, o nível de flagelo imposto para essas pessoas, terrível. Alguns foram torturados não aceitando resgate, 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, foram cerrados ao meio. Diz a história, a tradição de que Isaías, o profeta Isaías, foi colocado dentro de um tronco e foi cerrado ao meio. Por quê? Porque Deus falou para ele assim, prega até que esteja tudo vazias as cidades. Prega porque através da sua pregação eu vou endurecer os ouvidos dessas pessoas. E Isaías, você vai ser odiado. Isaías recebeu um martírio terrível. 37, fala assim, alguns foram mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos em pelos de ovelhas, cabras, necessitados e afligidos. Mas olha que lindo, o autor de Hebreus diz. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa ainda. Meus irmãos, todos esses textos mostram isso. Os primeiros mártires da história, os apóstolos todos sofreram. Mas se você avançar um pouquinho, você vai descobrir que depois que João é morto, então começa a época dos pais apostólicos, inicia-se um período terrível. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, igreja de Esmirna. Se não quiser acompanhar, eu vou ler para vocês, tá bom? Apocalipse, capítulo 2, João escreveu para a igreja de Esmirna, e Jesus diz assim, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta para a igreja como alguém que passou pela morte. Melhor maneira de você confortar alguém que vai passar pela morte, ou quando você vai confortar alguém, é você poder dizer, pessoal, olha, eu também já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Jesus fala, eu estive morto, mas eu estou vivo. E ele continua, eu conheço a tribulação de vocês, a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Versículo 10 é o versículo que eu quero dar ênfase. Jesus diz assim para a igreja em Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Tem caneta? Grifa isso. Não temas as coisas que tens de sofrer. O que a palavra tens de sofrer diz a você? O que a palavra, quando alguém fala assim, olha, não tenha medo daquilo que você tem de sofrer. Vai acontecer. Vocês vão passar por isso, não tenham medo. Algumas coisas precisam acontecer com vocês. Eis que o diabo, ele deixa bem claro quem vai aplicar isso, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova. E vocês terão tribulações, ou tribulação de 10 dias. A tribulação de 10 dias aqui pode estar fazendo menção a uma das perseguições. Diversos homens perseguiram a igreja, mas alguns acreditam que é literalmente 10 dias que foram muito severos de perseguição. Outros acreditam que esses 10 dias estão fazendo menção, desde João, ali da época de João, até os 10 períodos, porque existiram exatamente 10 grandes perseguições sobre a igreja. Olha aí, a primeira foi em Nero, sobre o imperador, o pior homem da história. Se você quiser procurar um homem e falar esse homem é mau, é Nero. Nero, imbatível. Nero era tão assustador que quando chega no capítulo 13 de Apocalipse e fala do anticristo, todos eles, toda a igreja, todo mundo acreditava na época que o anticristo era Nero redivivo, que Nero se levantaria dos mortos. Tamanho terror esse homem impôs. Ele mandou pôr fogo em Roma. Enquanto a cidade queimava, ele subiu na varanda do palácio, ele se achava músico, e se achava bom, se achava um bom poeta. E ele perguntava para as pessoas, o que vocês acham da minha poesia? As pessoas diziam o quê?
Isso é maravilhoso, meu Deus, nunca ouvi uma coisa assim. Ele era ruim, gente, ruim. Mas se você falasse que ele não era bom, acabou. Então, enquanto, às vezes ele estava sem inspiração, ele queimava pessoas na sua frente, enquanto elas gritavam, ele escrevia suas poesias. Esse homem betumava pessoas com piche e dava festas no seu palácio, acendendo as ruas e o pátio da sua festa com crentes gritando. Os crentes tinham medo desse homem. Ele foi o imperador que matou Pedro e Paulo. Os dois principais da igreja. Nero matou os dois. Então vocês podem ver, ele era o diabo andando aqui na terra. Ok? É uma personificação do mal, se é que pode dizer assim. Depois de Nero, surgiu então Domiciano, que foi o imperador que jogou João na ilha de Patmos. Dizem que ele foi o imperador responsável por colocar João dentro de um lugar com óleo fervendo. Você vai ter em perseguição sobre Trajano, todos eles foram imperadores romanos, ali está o ano. Ó. Você tem a perseguição sobre Marco Aurélio. Eu vou ler para vocês um trechinho sobre a perseguição de Marco Aurélio. Quem foi Marco Aurélio? Assistiram o filme Gladiador? Então as pessoas veem o filme Gladiador, embora ali existe um anacronismo, está um pouco fora de época ali no filme, só para vocês entenderem. Mas dizem que ele era um filósofo, um homem com muita erudição, muito conhecido. Marco Aurélio subiu ao trono no ano de 161. Um homem de natureza mais rígida, severa, embora elogiável no estudo da filosofia. Sua atividade de governo, enquanto governante, foi dura e feroz contra os crentes e desencadeou a 4ª perseguição no império. As crueldades executadas por Marco Aurélio foram tão graves, de tal calibre, que os espectadores, mesmo os incrédulos, estremeciam de terror e horror ao vê-las. Ficavam atônitos ante ao valor dos sofredores cristãos. Alguns mártires eram obrigados por eles a passar a pés feridos, pés já machucados, sobre caminhos feitos por pregos. Ele mandava, o prego romano, eram pregos, gente, não sei se alguém já teve a infelicidade de pisar num prego, numa obra. Às vezes você pisa num prego, ele é pequenininho. O prego de hoje ele é de aço, todo polido. Ele fazia caminhos de pregos e mandava as pessoas passarem. Elas pisavam, os pregos entravam, cravavam os pés. E as pessoas gritavam, ele açoitava as pessoas para que elas corressem e saíssem do outro lado. Então elas caíam, se furavam nos pregos. O escárnio. Por que eles faziam isso? Eram bandidos? Não. Eram homens e mulheres que queriam simplesmente chamar Jesus de Cristo. Eles eram colocados, eles eram açoitados à vistas, os seus tendões em veias apareciam depois de ter sofrido todo tipo de sofrimento atroz. Eles então finalmente eram mortos. Germânico, um jovem, verdadeiro cristão, foi entregue a feras por causa da sua fé. E ele se conduziu com um valor tão valoroso que até os pagãos se converteram na hora em que ele era morto. O próprio Policarpo, bispo de Esmirna, aí ele vai citar alguns trechos que eu falei para vocês. Eu vou citar mais um aqui, não dá tempo, nem vocês terem o estômago de ouvir tudo. Felicitate, uma ilustre dama romana, de uma família de boa posição e muito virtuosa na fé em Cristo. Ela tinha 7 filhos e tinha educado eles na mais exemplar piedade no Senhor Jesus. Nero, o filho mais velho, foi flagelado e prensado sobre pedras até morrer. Félix e Filipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados a pauladas. Silvano, o 4º filho, foi assassinado e lançado do alto de um precipício. Os 3 filhos menores, ainda muito crianças, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados. E a sua mãe, depois de ver tudo isso, foi decapitada com a mesma espada que matou seus 3 filhos. Quem mandou fazer isso? Marco Aurélio, grande filósofo de Roma. O que acontece com um crente que vê esse tipo de atrocidade? Ele fala, eu não quero mais saber do cristianismo, eu quero ir embora. E Jesus falou, eu estou avisando vocês, para que vocês não se escandalizem, não se desviem, eles matarão vocês. A vida aqui não vai ser fácil. Outros imperadores, Severo, Maximino, você vai ter aí Décio,
Gente, as 10 perseguições estão aí. Cada um deles com requintes de crueldade. Maximino, durante a perseguição suscitada por ele, muitos cristãos foram executados sem juízo, sem julgamento, e enterrados indiscriminadamente aos montes, às vezes vivos. 50 e 60 eram lançados numa vala comum, sem a mínima decência. Enterrava as pessoas. Por quê? Porque elas adoravam a Cristo e não prestavam culto ao imperador. Décio, Trifão e Rispídio, 2 homens eminentes, foram apreendidos porque eram crentes. Eles foram encarcerados em Lisa. Os seus pés foram traspassados com pregos. Eles foram arrastados pelas ruas, açoitados e depois desgarrados com ganchos nos peitos. Cravavam ganchos neles e puxavam. E depois foram queimados com tochas e decapitados em 1º de fevereiro de 251 sobre o império de Décio. Diocleciano, um dos mais cruéis imperadores. Potros, chicotes, espadas, adagas, cruzes, venenos, fomes se empregavam em diversos lugares sobre os crentes. E se esgotou a imaginação e o esforço de inventar formas de torturas contra pessoas que não haviam cometido crime algum. Simplesmente queriam adorar a Deus. Uma cidade, um povoado foi completamente queimado e todos os moradores morreram em chamas. Cansados da matança, até os próprios governadores se apresentaram diante da corte do império, implorando para que a conduta parasse, porque eles não aguentavam o tamanho e o escárnio. Então Diocleciano demonstrou misericórdia. A matança parou, mas os crentes continuavam a ser punidos. Eles não eram mais mortos, mas o que se fazia com eles era tornar a vida desses homens miseráveis. Eles cortavam as orelhas dessas pessoas. Eles cortavam os narizes. Eles arrancavam os olhos, o olho direito. Inutilizavam os membros, pés e mãos. E queimavam a carne em lugares visíveis com ferro, para que eles passassem vergonha. Meu Deus, o que é isso? Isso é história. E Jesus falou, eu estou avisando vocês, para que vocês não se escandalizem, porque vai causar escândalo. Coisa terrível. Tudo isso que eu falei para vocês, isso é perseguição secular. Mas se você olhou para João capítulo 16, 1 a 4, a perseguição lá era secular ou religiosa? Eles vos expulsarão das sinagogas. Quando tudo isso terminou, e você vai chegar aqui por volta do ano 313, quando Constantino se torna imperador e declara o império como cristão, você vai ter do ano 300 até o ano 1000 e pouquinho, paz de perseguição sobre os crentes. Não houve perseguição aberta ou perseguição do império. O império parou com isso. Mas então, Satanás levantou a perseguição religiosa, a mais cruel de qualquer outra. Imbatível. Ao longo de séculos e séculos e séculos, do 11º século em diante, a igreja romana matou mais crentes do que nós podemos imaginar. Total. Gente, vou citar 2 casos para vocês aqui. Em 1524, pouco depois de Lutero ter proclamado as teses lá no castelo de Wittenberg, um homem disse então que o Papa não tinha autoridade, que o Papa trabalhava como um anticristo, porque ele ensinava coisas terríveis. Esse homem foi açoitado e foi marcado na sua fronte com ferro fervendo. Não contente, eles cortaram a mão direita e o nariz desse homem. Ele suportou as mais cruéis e assombrosas atrocidades. E se manteve suficientemente sereno. Enquanto era queimado, ele cantava o Salmo 115, em alto e bom som. Sabe o que diz o Salmo 115? É um dos salmos mais duros contra a idolatria. As pessoas que estavam matando ele, e ele cantava, recitava de cor o Salmo 115. Esse quadro representa a história do que foi conhecido, do que entrou para a história como o massacre de São Bartolomeu. Aconteceu em Paris, no ano de 1572. Um massacre horrendo. Esse quadro, ele conta, o título do quadro é A Manhã Seguinte no Louvre.
na região do Louvre. E aí então mostra as pessoas saindo e esses cadáveres expostos ali são os crentes. São as pessoas. Mas como é que se matou? Conta-se a história que foram mortos cerca de 70 mil crentes em cerca de 1 a 4 dias. E a França aniquilou, extirpou o cristianismo. E por isso, até hoje, ela colhe os frutos disso. É um dos países mais frios para a fé. Eles acabaram com os crentes, com o ardiloso plano. Então, no dia 22 de agosto, começou o diabólico plano. E então acontece um casamento, é feito um casamento ali. Vou encurtar para vocês aí. O rei da França tinha abertamente proposto um matrimônio entre a sua irmã e o príncipe de Navarra, que era um capitão dos príncipes protestantes. Então eles vêm para aquela festa, uma cerimônia e tal, e depois de toda a comemoração, que vai se durar alguns dias, depois de um sinal dado, combinado, eu vou acender aqui de volta, depois que um sinal foi dado, um sinal previamente tratado para que os crentes fossem atacados, o tipo de morte aplicado foi terrível. Soldados entraram por todos os lados e matavam, indiscriminadamente, qualquer tipo de cristão. Trágico sofrimento dos protestantes. Eu vou ler para vocês aqui, talvez, vou ler um só. O tratamento dado a Philippe Deux dará a ideia do resto, do que aconteceu nessa noite. Eu vou contar um dos 70 mil que aconteceu. Depois que desalmados deram morte a esse homem na sua cama enquanto dormia, foram até a sua mulher, que estava sendo assistida no quarto ao lado por uma parteira, esperando para dar à luz a qualquer momento. A parteira então implorou com lágrimas e rogou para que eles se detivessem daquelas intenções assassinas, pelo menos até que o menino nascesse. Apesar disso, com requintes de frieza, eles cravaram uma adaga até o cabo no corpo da pobre mulher. Desesperada, ferida, ansiosa para dar à luz, ela correu, desceu as escadas e entrou no campo de trigo atrás da sua casa. Porém, os homens perseguiram essa mulher e então apunhalaram o seu ventre. As dores foram tremendas e a criança nasceu imediatamente. Em sua queda, o menino ainda estava vivo. Então ele foi pego. Então ele foi pego e lançado no rio. Por quê? Porque a sua mãe amava e servia a Cristo. Jesus disse que quando as pessoas fizessem isso, elas tributariam a Deus, falando: Senhor, obrigado. Como imaginar que uma coisa dessa pode ser louvada? Perto da sua morte, um dos homens que executou esse flagelo e matou mulheres e crianças, o seu filho conta a sua história. Um sacerdote foi chamado para ouvir a sua confissão, perto do leito de morte. Então o sacerdote disse para ele: conte tudo o que você fez na sua vida para que você possa ser perdoado por mim. Receba a extrema unção. E o homem começou a contar tudo o que havia feito. Então o sacerdote, surpreendido, exclamou e disse: você não fará nenhuma menção ao massacre de São Bartolomeu? Um homem chamado Tavanes então respondeu: não, quanto a isso eu não falarei nada. Essa ação é meritória, é uma bênção, ela lavará todos os meus pecados. Entenderam o que o homem falou? Você não vai confessar isso que você fez? Ele falou: não, isso que eu fiz, pelo contrário, isso vai lavar os meus pecados diante de Deus. Em Roma, então, houve uma grande celebração, tão grande, marcou a festividade da morte desses 70 mil crentes. Um jubileu com grande indulgência, perdoou todos os assassinos. E todos que guardassem a lembrança dessa data no seu coração. O homem que deu a notícia
dos grandes flagelos sobre os crentes, recebeu 1000 coroas do cardeal de Lorena por sua ímpia mensagem, e o rei ordenou que o dia fosse comemorado como demonstração de grande alegria diante de Deus. E Jesus disse: virão dias em que eles perseguirão vocês, e vos expulsarão, e vos matarão, e eu estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem. E hoje nós estamos sentados aqui nesse culto, com a maior tranquilidade, não há nenhum receio de entrar cavaleiros ali e nos matar. Nós não entendemos o preço que foi pago para que você tivesse a palavra de Deus na sua mão. Nós não fazemos noção de quantas crianças, homens e mulheres foram mortos, trucidados pelo seu zelo a Deus. E nós aqui no Brasil, nós reclamamos porque acordamos com uma dor aqui, uma ali. Nós não temos tanto empenho em servir a Deus, ou pelo menos, de modo geral, no Brasil, nós não vemos tanto empenho dos crentes. Não vemos pessoas que estão sendo sequer ofendidas por causa disso. Há crentes que falam: não, eu quero ser amado pelo mundo. Há uma segunda lição no texto dessa noite. A primeira é que vocês não devem esperar ter uma vida de paz aqui. Não será assim. Apenas uma lembrança. Nos nossos dias aqui no Brasil, há um grupo chamado Porta do Fundo. Porta dos Fundos. O esgoto do humor. Blasfêmias, ofensas, feitas por pessoas que vivem uma lama das trevas do coração. Gente blasfema, que está perseguindo o crente e a mensagem do evangelho, pelo quê? O que é que os crentes têm feito? O que nós fizemos contra eles? Mas eles gostam de fazer sátiras, zombando da imagem do nosso Salvador. E o que os crentes do Brasil têm feito em relação a isso? Eu pergunto para você sinceramente, você tem orado para que Deus dê a eles a punição que merecem? Porque muitas vezes nós nem estamos inteirados. Isso não tem nada a ver com a gente, é algo de Deus resolve. Eu e você deveríamos curvar os nossos joelhos e clamar para que o mais severo juízo caia sobre eles. Para que esses homens recebam a punição que Deus e só Deus pode dar. Precisamos entender que há uma guerra real. Em pouco tempo neste país, pode chegar a hora em que nós não poderemos mais sentar para nos reunir. Quando eles chegam nas catacumbas de Roma, eles encontram quilômetros e quilômetros, com lugares com quase 2,50 metros de altura, com corpos. Mas o interessante é que a maioria dos corpos ali não estão inteiros. É braço, clavícula, crânio. Quem são essas pessoas aí? Foram as pessoas que foram mortas no Coliseu. Foram crentes que foram mutilados. Centenas, milhares de crentes. Precisamos despertar. O cristianismo no Brasil é um cristianismo muito sonolento. Muito sereno. Segunda lição do texto de João 16 é essa. Jesus diz assim: ter sinceridade em coisas espirituais não comprova, preste atenção, não comprova que alguém é de Deus. Nós não vamos conseguir terminar essa mensagem porque são 4 pontos. Eu vou caminhar mais alguns nesse ponto só e vou parar. Segunda lição do texto dessa noite. Se a primeira é que você tem que apagar completamente a ideia de que a vida aqui, nessa terra, é só de paz, tranquilidade e vitória. Jesus também faz uma revelação aos seus discípulos e diz: não adianta fazer as coisas com sinceridade. Não, a sinceridade, ela não comprova que alguém serve a Deus. Então você tem a parte final do versículo 2, quando fala assim: as pessoas vão julgar que matando vocês estão cultuando a Deus. Olha, elas estão com o coração tranquilo. Elas matam pessoas, e hoje continua acontecendo em muitos lugares do mundo. Elas vão depois e oram a Deus: Senhor, obrigado, porque hoje eu pude matar alguns hereges.
E elas fazem isso com sinceridade. O apóstolo Paulo, ou na época era Saulo, ele matava pessoas, ele perseguia, jogava na cadeia, com sinceridade. Quando ele voltava de ter feito atrocidades, ele ia para o templo adorar a Deus. E ele fazia isso, em outras das suas cartas ele diz, eu fazia isso por zelo, por amor a Deus eu fazia isso. E hoje é muito comum você pensar ou escutar pessoas que dizem, não, Deus olha a minha sinceridade, Ele sabe o que eu estou fazendo. Se eu sou sincero, está tudo certo. Pois o inferno está cheio de gente que tinha as melhores intenções. Não adianta ter boas intenções. Vocês já ouviram até um ditado, se eu não me engano, não é? Boas intenções não bastam, não bastam. Ah, mas eu fiz na minha ignorância. Continua sendo maldade. Deus não vai olhar e falar, nossa, fez isso, né? Não sabia. Não. Eu tenho dito essas coisas para que não se escandalizem, porque quem matar vocês vai tributar isso como algo diante de Deus. Então, isso é radicalmente oposto ao que se pensa nos dias atuais. As igrejas são lotadas nessa noite no Brasil. E muitas pessoas estão fazendo o que querem no culto. Elas dizem assim, olha, não me julgue, porque Deus vê a sinceridade no meu coração. Se eu quero gritar, eu grito. Se eu quero cair no chão, eu caio. Se eu quero rolar, eu rolo. Se eu quero ir na igreja, eu vou. Se eu não quiser mais ir na igreja e quiser cultuar na minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu não sou dizimista, eu não ajudo a igreja. Eu não faço porque eu não quero. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu não vou naquela igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro. Não importa, Deus não está atrás de legalismos, porque Deus vê a sinceridade do meu coração. Deus não está importando com a sua sinceridade, mas se você faz ou não, se você vive ou não na verdade. Essa é a questão aqui. Matar em nome de Deus, com um coração sincero, continua sendo errado. Roubar em nome de Deus. Vocês lembram um pouco tempo atrás, acho que já bastante tempo atrás, quando lá em Brasília um grupo de pessoas deram as mãos para orar a Deus, agradeceram pela propina? Senhor, obrigado. Obrigado porque deu tudo certo, ninguém pegou a gente. Estavam fazendo com sinceridade do coração. É capaz de terem ido dar até ajuda numa igreja. Senhor, nós te agradecemos tanto, como o Senhor tem sido bom, esses negócios estão acontecendo para a gente, o Senhor é um Deus maravilhoso. E gente, esse tipo de postura é muito comum nas igrejas. Então pare de dizer para Deus, olha para a minha sinceridade. Pergunta é, eu ando ou não na verdade? Porque se você não anda na verdade, pode continuar com essa sinceridade, Deus vai condenar e disciplinar. Apesar de um coração totalmente sincero. Deus não está julgando assim não. Ele deu a verdade. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está interessado na verdade. E por quê? Qual é o objetivo desse aviso dele? Ele quer ensinar que ter zelo sem ter conhecimento da verdade é perigoso, é inútil e até errado. Se eu falasse para você assim, olha, o que eu tenho ensinado aqui é feito na maior sinceridade. Não precisa trazer mais Bíblia a partir de agora, não. Confie em mim. Ok? E pessoas que olham e falam assim, não, o pastor está sendo sincero. Meus irmãos, não interessa se o pastor é sincero ou não. Você tem na sua mão o elemento que define o que é verdade e o que é mentira. De modo que cada um de nós pode chegar para outro irmão e falar, olha, a sua postura não está certa. Muitas vezes, quando uma igreja disciplina, quando uma igreja trata de pecados, nós estamos vivendo na verdade. Ah, mas você não sabe se aquela pessoa pediu perdão, foi sincero ou não. A verdade. É a verdade que nos norteia. A igreja vive sobre dois espectros. Há momentos que uma igreja é um hospital. E as pessoas chegam na igreja e elas são tratadas, são curadas, são cuidadas. Mas são cuidadas quando se aproximam do hospital e falam assim, nos ajude. Ou quando chegam diante da igreja ou diante de Deus, falam, Senhor, nos perdoa, dá-nos força, usa os irmãos para nos ajudarem. E a igreja vive no espectro de cuidar de pessoas. Mas o outro espectro da igreja é que a igreja é também, não só um hospital, mas ela também é tribunal. Às vezes, a igreja age como um tribunal. Então, como decidir quando uma igreja age como tribunal ou como hospital? Sabe quando? Ela age com tribunal
quando o erro se perpetua, então a igreja age como tribunal. E quando ela age como hospital? Quando há perdão, então ela age como hospital. Essa é a verdade da igreja de Deus. E mesmo vivendo, sabendo dessa verdade, as igrejas continuam sendo perseguidas, porque vivem na verdade. Não tem jeito. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso mundo. Sinceridade em coisas espirituais não basta. Tira da sua mente qualquer ideia de que a vida aqui é só de paz, tranquilidade e vitória. Semana que vem, nós vamos olhar o versículo 3 e 4. Isto farão, porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas eu vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vocês se recordem de que fui eu que vos disse. E não disse antes, porque desde o princípio eu estava aqui com vocês. O que será que Jesus quer dizer com isso? Olha, eu estou contando só agora, que eu estou indo embora. Mas desde o começo eu sabia, mas não contei, estou contando só agora. Nossa, Senhor, por quê? Por que o Senhor não contou? Desde o começo a gente já vinha se preparando. Não. Estou contando agora, só na hora de ir embora. É estranho isso, não é? Um pai vai sair de casa, vai fazer uma viagem, reúne os filhos e diz assim, olha, eu preciso dar um aviso para vocês. A partir de agora, podem chegar ladrões aqui. Ah, pai, por que você não avisou isso a gente? Não, estou avisando agora. Só agora. Redobrem a atenção. Os perigos agora vão começar sobre vocês. Semana que vem, nós vamos ver por que Jesus, que conhece o nosso futuro, não nos conta tudo o que nós precisamos saber quando nós queremos. Então venha a semana que vem, se você quiser continuar na sequência desse estudo. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. É triste ver, Senhor, é triste, muito triste ver o massacre que foi feito com tantos homens e mulheres e crianças, pelo simples fato de que eles adoravam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, para onde nós vamos correr? O Senhor disse que isso ia acontecer. Talvez hajam irmãos aqui que são perseguidos no trabalho. Talvez hajam pessoas aqui que são perseguidas pelos seus próprios familiares com zombaria, se tornam motivo de escárnio, de piada. Há pessoas aqui que são perseguidas aberta ou veladamente. Há pessoas que perderam sua família, os irmãos, os parentes não conversam mais. Isso é perseguição real, isso dói, Senhor. Nós não temos força, então a nossa súplica é, nos guarde pelo Teu poder, Senhor. Nos guarde protegidos, nos guarde amparados. Nos guarde longe do poder do mal, do pecado que tenazmente nos assedia. Senhor, dá-nos a Tua palavra. Cobre a Tua igreja. Nós não estamos pedindo isenção de todo tipo de luta, mas estamos pedindo mais a Sua graça e misericórdia. Desperta a igreja brasileira, Senhor. Uma igreja adormecida porque nunca foi perseguida. Uma igreja que não sabe o que é sofrer. Uma igreja que sequer entende o que é morrer pela causa de Cristo. Muitas pessoas, Senhor, se desviam, não porque são perseguidas, mutiladas ou agredidas. Muitas pessoas se desviam por tolices, porque um irmão não cumprimentou. Muitas pessoas se desviam porque não gostam daquela música, porque não gostam das cadeiras, porque não gostam disso ou daquilo, e buscam sempre uma razão para dar as costas e sair. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Torna-nos crentes zelosos. Ajuda-nos a parar de reclamar de tolices. Nós reclamamos muitas vezes de coisas tão banais. Deveríamos ficar envergonhados. A palavra de Deus que está nas nossas mãos chegou a nós, salpicada de sangue dos nossos irmãos.
Ajuda-nos a amar essa palavra, a ler, a tirar da estante, a tirar da cabeceira da cama, a ler, Senhor. Nos ajuda, porque sem o Senhor e sem a sua proteção, nós estaremos perdidos. Guarda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.